Fala, minha rede concurseira, tudo bom? Estou aqui de volta com mais uma dica importante para o seu concurso e a gente vai estar trabalhando hoje com máximo divisor comum, com o MEDC. Então, o MEDC, o próprio nome, ele é autoexplicativo, máximo divisor comum. É o maior divisor que é comum. Então, a gente vai estar trabalhando aqui. Eu vou utilizar dois métodos, um através do algoritmo euclidiano, algoritmo de Euclides, né? E o outro através de uma divisão sucessiva, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vou aqui primeiro ver a questão, ver o que ela está pedindo e tentar avançar. Vamos lá. Participaram de um congresso 45 engenheiros da cidade A, 72 engenheiros da cidade B e 81 engenheiros da cidade C. Beleza. Eu disse para vocês que o problema que a gente vai estar trabalhando hoje é MEDC. E aí, como é que eu identifico que um problema é de MEDC? É simples. Vai ter que aparecer a sigla MDC. Então, uma palavra que dê ideia de máximo, uma palavra que dê ideia de divisor, de divisão, e uma palavra que dê ideia de comum, de iguais, ok? Então, como a gente vai fazer aqui? Eu vou pintar, ali vou continuar meu texto, e vou ver se eu consigo identificar essas letrinhas ali dessa sigla. O comitê organizador havia programado como atividade final do congresso um debate em grupos. Opa, se eu tenho ali, tá? Uma quantidade de pessoas e eu quero separar em grupos, então, na verdade, eu estou dividindo. Já encontrei o D, tá? Vamos lá, avançando. Todos os grupos devem ter o mesmo número de participantes. Então, se é o mesmo número, são números comuns, número igual, tá? Mesma quantidade aí pra gente. Já apareceu C. Agora, só para bater o martelo, vamos ver se a gente consegue identificar o M. E esse número de participantes por grupo deve ser o maior possível. Se é maior possível, eu já identifiquei aqui o meu M, então eu já sei que o problema é um problema de MEDC. Independente do que ele está perguntando ali na frente, eu vou determinar o MEDC de 45, 72 e 81. Vou só continuar a leitura. Cada grupo deverá ter o mesmo número de engenheiros da cidade A, o mesmo número de engenheiros da cidade B e o mesmo número de engenheiros da cidade C. Nessa situação, em qualquer um desses grupos, o número de engenheiros da cidade A somado com o número de engenheiros da cidade B com o número de engenheiros da cidade C vamos ver. Para encontrar esse MEDC, a gente vai fazer primeiro através do algoritmo. Então, são três valores, né? Um é 45, o outro é 72 e o outro é 81. Eu vou determinar o MEDC primeiro de 81 e 72, né? Porque eu quero dividir em grupos e eu quero saber como é que vai ficar essa minha divisão, tá? Como é que vai ficar essa divisão? Depois eu vou encontrar quantos grupos eu vou conseguir formar dos engenheiros da cidade A, quantos grupos dos engenheiros da cidade B, quantos grupos dos engenheiros da cidade C. Beleza. O que é que eu faço? Vamos lá. Eu vou pegar agora dois números quaisquer, qualquer um desses três. Eu prefiro geralmente fazer com os dois maiores. Mas assim, Bruno, por quê? Preferência você pode escolher como você quiser. Eu vou fazer com 81 na frente o maior, depois o menor, e vou aplicar minha divisão. É como se fosse uma divisão tradicional aqui, ó. 81 dividido por 72 e dá 1. 1 vezes 72, 72. Para 81, uai, 9. Uai, 9. Beleza. E aí, professor? A diferença é que na hora que eu fizer aqui no algoritmo 81 dividido por 72, eu vou colocar esse 1 cá em cima, ao invés de como na divisão aqui, ó, eu coloco cá embaixo, tá? Então a diferença é só essa, eu vou colocar 1 aqui, ó. 81 dividido por 72 dá 1.
1 vezes 72 para 81, 9. O que é que eu faço com esse 9? Pego esse 9 e jogo ali no meio. E agora eu faço 72 por 9. 72 dividido por 9 dá 8. 8 vezes 9, 72. Para 72, nada. Toda vez que o resto aqui for zero, o último número que está no meio é o MEDC. Então eu posso afirmar que o MEDC entre 81 e 72 é 9. Ok? O que é que eu faço agora? Tá? Eu encontrei 72 e 81, encontrei 9. Eu agora vou fazer 9 com outro número que está faltando, que no caso é 45. Eu vou pegar 45 e vou dividir aqui por 9. 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 9, 45. Para 45, nada. Como o resto for zero, o último número que está no meio é o MEDC. Então eu já posso afirmar que o MEDC entre 81, ou melhor, 45, 72 e 81 é igual a 9. Então ele vai dividir aí os engenheiros da cidade A, os engenheiros da cidade B e os engenheiros da cidade C. Ele vai dividir em grupos com 9 pessoas, 9 participantes, tá? Então, o que é que eu posso fazer aqui de cara? A cidade A tem 45 engenheiros, só que eu vou dividir em grupos aqui, ó, com 9. A cidade B tem 72 engenheiros e eu vou dividir em grupos com 9. E a cidade C tem 81 engenheiros e eu vou dividir em grupos com 9. Beleza, professor. E aí, como é que fica? E aí que 45 dividido por 9 dá 5. Então, do grupo A, ou melhor, da cidade A, eu vou conseguir 5 grupos com 9. Perdão. 5 grupos com 9 pessoas. Ok? Da cidade B, 72 dividido por 9 dá 8. Então, vai ser 8 grupos com 9. E da cidade C, 81 dividido por 8, ou por 8 não, perdão, por 9, dá 9. 9 grupos com 9. Beleza? Então tá aí. Eu tenho 5, 8 e 9 aí no grupo. O que é que ele quer? Nessa situação, em qualquer um desses grupos, o número de engenheiros da cidade A, somados com o número de engenheiros da cidade B, supera o número de engenheiros da cidade C, hein? Então aí, ó, número de grupos, considerando os grupos, né? Então como é que vai ficar? O número da cidade A somado com a cidade B, beleza? Então ele quer A mais B. E ele diz assim, ó, supera o número de engenheiros de C. Então toda vez que você vê lá no seu textinho, para você não pensar muito, ir direto ao ponto, a palavrinha supera, tá? Toda vez que você vê essa palavrinha supera aqui, ó, quando eu vejo no texto, eu troco logo pro sinal do menos, para eu não ficar batendo cabeça, tá? Supera. Vou mudar aqui a cor. Menos. Então, ó, ele diz: a cidade A somado com os engenheiros da cidade B, está aqui, A com B, supera menos a cidade C em. Então, vamos fazer essa conta. A mais B menos C. A tem 5 grupos, B tem 8 e C tem 9. 5 mais 8, 13, menos 9, 4. Gabarito, letra C. Minha conta ali não saiu, né? Vou jogar ela aqui para cima. Ela ficou ali. A mais B supera C. É isso que ele disse. Então ficou 5 mais 8 menos 9. Essa conta aqui. 5 mais 8, 13. Menos 9 dá 4. Beleza?
Daí a gente mata essa questão. Então você pode estar aí, eu queria explicar o algoritmo de Euclides aí para você tentar entender, mas a gente poderia ter encontrado o MDC no caso de outra forma. A gente poderia ter feito 45, 72, 81 e lembrando o MMC bem parecido. Então, por exemplo, ali é uma decomposição em fatores primos ali. Então, aqui do lado direito só pode ter número primo. Então, lembrando que o número primo é aquele que possui apenas dois divisores naturais, um e ele mesmo. E como é que a gente vai fazer isso aí, Brunão? Ó, se ligue. Eu vou aqui, ó, por 2, eu posso fazer aqui por 2, né? Por 2 dá 45, dá 36 e dá 81. Se esse 2 tivesse dividido todos os termos ali do primeiro membro, eu circulava ele porque no final eu vou usar. Como ele não dividiu, eu vou continuar minha divisão, tá? Por 2 dá 45, dá 18 e dá 81. Também não dividiu, só dividiu o 36. Vou continuar ainda por 2, né? 45, dá 9 e dá 81. Vamos para o próximo. Por 2 não vai mais, eu vou por 3. 45 por 3 dá 15. 9 por 3 dá 3. E 81 por 3 dá 27. Eu vou circular esse cara aqui, porque eu vou usar no final. Ainda continuo por 3. Por 3 aqui dá 5. 3 por 3 dá 1. 27 por 3 dá 9. Eu vou circular porque ele dividiu todo mundo ali. Eu não vou continuar mais a divisão porque quando eu estou pensando em BDC, só me interessa aqui do lado direito quem é divisor de todos aqui que estão do lado esquerdo. E aí eu só encontrei esse 3 e esse 3 aqui de baixo. Daí para baixo, eu só tenho aqui ó, 5, 1 e 9. São números distintos aqui, não são múltiplos entre eles. Eu não vou ter nada comum para circular, então eu posso parar aqui. O que é que eu faço? Esses dois números que estão circulados, eu multiplico. Então, 3 vezes 3 dá 9. Esse 9 é o MDC de 45, 72 e 81. E aí parava meu BDC aí, se eu quiser fugir ali do algoritmo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar uma mensagem aí na descrição. Ou também você pode voltar ao vídeo pausadamente, olhar e ver se perdeu algum detalhe de alguma dica que eu tenha passado para vocês. Então, até a próxima e muito obrigado pela aula.